os dilemas da pós-modernidade, né? É assim, como que as famílias têm lidado com essa coisa das regras afrouxarem? A gente estava falando um pouco disso, né? Do limite. Eu percebo que os pais têm receios de assumir esse lugar de enfrentamento e autoridade para não traumatizar esse filho, né? Essa coisa da fluidez, né? Da relação fluida, de querer só prazer. E aí entra a questão da droga, entra a questão da bebida, entra a questão de filhos e filhas levarem namorados para casa para dormir, e alguns não são namorados e namoradas, e a mãe acorda no dia seguinte, tem uma garota saindo do quarto do filho falando, oi tia, tem um garoto saindo do quarto da filha falando, oi tio, assim, e aí? Olha, isso não tem mais, vamos dizer, as Volta, famílias precisam, não tem volta. não tem volta. As famílias precisam se definir desde sempre, né? Então, criar alguns códigos de ética em cada família, não é que pai e mãe têm que engolir toda a modernidade do mundo, todos os comportamentos do mundo. Os pais podem sim dizer, olha, eu e a sua mãe, eu e seu pai, eu e, né, o seu padrasto, nós não gostamos, nós não nos sentimos bem dessa maneira. Então, você vai ter que ter outra forma de relacionamento com o namoro. Você pode ficar aqui até tal hora, fica tudo bem, mas ir para o quarto a gente não quer, a gente De não acha novo, a legal. comunicação e a verdade. E a verdade. Então, estabelecer isso desde sempre, né? Desde sempre. Então, desde que o filho começa a entrar na adolescência, os pais já falam, olha, nós a preferir, e tem pais também que preferem, falam, olha, a gente prefere que você traga a namorada em Sim, casa do que ir para motel. sim. Não quero você na BR, não quero você de noite na rua, quando der, você tiver afim de ficar com alguém, dormir com alguém, você traz para casa, E porque eu ó, prefiro você em casa. eu tenho observado com algumas famílias que algumas vezes o uso de maconha, Uhum, né, uhum. fica autorizado pelos pais também como medida de segurança. Sim, tem também. Tem famílias que os próprios pais usam, né? Assim, E tem, muitas famílias. E tem famílias que quando o filho começa a usar droga, né, a maconha fora de casa, o pai fala, eu prefiro aqui para você não se envolver com gangues, para você não se envolver com risco, para você não ter, né? Existe isso. Mas cada família tem que tomar as medidas, né, de garantia, de segurança que elas são capazes. Porque se para o pai e para a mãe o filho usar ali, pelo menos ele sente que é confortável, né, que é viável, que a maconha não é tão mal assim, que a maconha não vai trazer danos para esse filho, esses pais precisam entender que situação é essa, porque o filho é jovem, né? E os estudos indicam que a maconha afeta o cérebro, sim, né? muito. Então, afeta o cérebro, afeta o comportamento, afeta o desempenho escolar, afeta. Então, autorizar uma substância, né, que ela não é a pior delas, tá? Sim. Não é. Então, se nós pensarmos no álcool, né, pesado, tipo vodka, uísque, né, cachaça, eles têm uma qualidade também. Se tomar todos os dias, se a pessoa usar maconha todos os dias, é muito prejudicial. Se ela usar maconha uma vez no ano, não vai causar nada. Mas Uhum. se ela usar todo dia, vai causar mal. Ô, Então, a Ângela, discussão sobre drogas lícitas ou ilícitas, né, é necessária dentro da família. É será que não, importante. será que esse tema, né, dessa coisa do fluido, né, do prazer, de autorizar fumar maconha em casa, trazer a garota em casa. Um dia alguém me disse, eu estou tentando lembrar quem foi, né? Mas foi uma fala que me marcou. Que assim, eu disse sim, com receio de dizer não, mas foi
foi além das minhas condições e eu adoeci. É. Porque eu disse sim para o outro, para não gerar conflito para o outro. Só que isso desencadeou uma doença, porque eu passei por cima dos meus valores. Será que nós não estamos falando dessa dificuldade também, dessa geração de pais, de fazer um enfrentamento com os filhos, de desagradar esses filhos, de poder dizer o que está acontecendo, né? Porque Você assim, tocou esse num ponto. jovem, para estar fumando maconha todo dia, ele tem um histórico com 11 anos, com 9 anos, com 8 Uhum, anos, né? Então, uhum. a questão não começou agora, né? Não. Então, será que essa permissividade, essas relações fluidas, não passa também por esse lugar de o quanto está difícil para esse pai e essa mãe desagradar, Sim. Você bancar o tocou num ponto, conflito? Cláudia, que me fez lembrar de uma outra parte assim, dessa história que é muito triste. São os pais reféns de filhos que impõem as regras da casa, tá? Sim, Vamos dizer, esse é o extremo, mas é muito comum. mas que Os foi filhos, construído, né, Ângela? foi construído. Construído. Os filhos começam a dar ordens ao nível dos pais falarem, a gente não pode falar nada porque temos medo que o filho suicide. Pensamos que o filho viram reféns, tá? O filho se corta, né? O filho, vamos dizer, faz de uma maneira para os pais ficarem bastante Reféns. acuados, bastante reféns. Às vezes porque quem se corta tem uma dor, né? Quem se corta, e isso é adolescente de 12 anos, de 13 anos, crianças, né? Então que não conseguem alguma coisa, e às vezes é bem assim, tá? Não consegue que os pais deem uma liberdade, vai lá e toma 10 comprimidos, tá? Então, assim, os pais ficam muitas vezes refém. Ou o Mas filho podemos fala, eu vou considerar, embora, o filho foge, o filho quebra coisas em casa, o mas filho... podemos considerar que aconteceram coisas no decorrer do tempo que Sim, essa família deixou sim, passar. sim. A família deixou. A família deixou de conversar De os enxergar, problemas que tinham, de enxergar, de lidar com os problemas, tá? Desde sempre. A família, ou às vezes a família ajudou a construir, tá? Uma coisa assim terrível também, né? Por exemplo, em divórcio. Pais que fazem alienação parental, ou mães que fazem alienação parental. Muito comum, infelizmente, que as mulheres façam. Pais que ficam reféns, ou os filhos que ficam muito desconectados da realidade. sim. E vão para a droga, e vão para umas atividades, né, recreativas, perigosas, né? Seja correr de carro, seja praticar esportes perigosos. E alguns filhos que se lançam a um desespero tal que acabando com a vida mesmo. Eles acabam conseguindo acabar com a vida, né? Então, os pais ficam muito reféns, porque eles veem notícias, 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 e acham que o filho que eles têm vai fazer aquilo, né? O filho que... Então, esses pais, geralmente, eu trabalho primeiro com os pais, tá? Sim. Eu primeiro tento conversar com esses pais, para esses pais ficarem melhores, para esses pais poderem se ficar fortes, para esses pais poderem ajudar o filho. Igual aquele cenário que a gente vê no avião, né? Antes de ajudar uma criança, ajudar uma pessoa que está com problema do seu lado, quando a máscara cair, você põe em você. Se você é o timoneiro, né? Você está dirigindo o barco, você tem que botar o salva-vida em você. Você não pode afundar, né? Você sabe que tem uma coisa, né, que tem sido minha prática no consultório, que independe da idade, que Sim. esse adulto tem e é meu paciente, dependendo, eu chamo os pais. É, Eu tenho feito sim, isso. Tenho feito sim. isso. Alguns casos temos que chamar. É. Olha, eu já reuni
família com 8 pessoas. Eu trabalhei famílias de 8 elementos, tá? Essa é outra arte do terapeuta de família. Sim. Porque o terapeuta de família, quando ele entra nesse cenário, né, que ele se dispõe a ser um terapeuta relacional, um terapeuta familiar, às vezes ele tem que reunir um grupo enorme para criar condições de diálogo com o grupo inteiro familiar. Às vezes tem E uns aí que chamam vai os avós. a disponibilidade do terapeuta, né, Ângela? Sim, O o quanto terapeuta. eu, terapeuta, tem essa disponibilidade para este Aí paciente. entra no tema da nossa live, é ética relacional. A ética relacional, ela é também do terapeuta. Tá? Não é uma coisa que nós vamos criar na família. É uma coisa que o terapeuta vai desenvolver com ele, para ele poder cuidar das relações dos outros. Então, a ética Vamos relacional, enfatizar a importância de nós, terapeutas, cuidarmos das nossas emoções. sim, sim. Porque, inclusive, dentro da ética relacional, e dessas práticas narrativas, colaborativas, às vezes o terapeuta até ele conta dele, até ele fala assim, olha, eu também perdi o pai quando eu era criança. Sim. Eu também passei por alguma situação difícil na minha vida. Então, mas o terapeuta relacional, ele tem que saber como, de que maneira ele também fala disso. Tá? A serviço porque às vezes ele pode... Sim, quando um terapeuta vai, por exemplo, entrar numa família que tem dependência química, que tem abuso, que tem violência, são coisas que o terapeuta não gosta. Nós entramos na área de saúde mental para a gente cuidar da saúde mental. A gente, né, sofre com a doença mental, a gente preocupa com a doença mental. E às vezes... vivemos muito das doenças mentais. Sim, e isso nos sim. coloca no lugar de poder também entender e ter empatia pela dor do outro. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa dor. Isso é a ética relacional.